Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Prince do Winchess e estou fazendo entrevista aqui com o Endel Assis, correto? Isso, Acertei? Wendel Rodrigo de Assis. Isso. Fundador do Circuito Solidário de Xadrez, Sim, certo? sim. Um dos. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui e até explorar um pouquinho mais como que foi desenvolvido melhor essa ideia, qual que foi a motivação deles de iniciarem um projeto dessa magnitude e como eles encontraram os potenciais parceiros, né? Então, Wendel, já estou falando bastante de você, mas quero que você se apresente também. Vamos lá. Meu nome é Wendel, como já falou. Eu sou técnico desportivo, concursado na cidade de Mogi Guaçu. Também sou professor de Educação Física do Colégio Monteiro Lobato, do Colégio São Francisco, daqui de Mogi Guaçu. Já eu comecei a jogar xadrez desde os meus 12 anos. A partir dos 15 comecei a estudar xadrez para dar aula de xadrez, né? Então, já tenho uma experiência aí eh, de uns 18, 19 anos já dando aula de xadrez. Desde que comecei, percebi que o ensino de xadrez, ele, de uma certa forma, ele chega a um certo ponto que ele acaba ficando um pouco monótono para quem aprende. Então, bolei algumas estratégias, algumas metodologias diferenciadas para a gente poder ensinar xadrez. Com relação aos campeonatos, né, obviamente, quem treina xadrez, quem joga xadrez tem a vontade de demonstrar isso, de pôr isso em prática através dos campeonatos. E um grande problema que nós vimos há muito tempo atrás é que os campeonatos da federação são torneios caros. Você colocar aí que a inscrição para cada atleta é de R$ 20, que seja, normalmente é um valor maior que isso, mas seja de R$ 20. Você vai levar uma turma de 20 crianças, por exemplo, fica R$ 400 para cada torneio só de inscrição. Então é um valor muito alto, né, para a gente poder custear esse campeonato, essas participações. Foi então que surgiu há uns 15 anos atrás o Circuito da Amizade, né, que o árbitro Edson Nogueira Duarte ele encabeçava. Esse circuito, infelizmente, não vingou, né, mas aí eu, junto com a família Basso, de Hortolândia, o André Basso, o Paulo Sérgio, a Mari, o Júlio Basso, a gente decidiu criar um novo circuito, né, que fosse gratuito e que todo mundo pudesse participar, as prefeituras pudessem levar, sem que tivesse um encargo muito alto com relação a valores, né? Então, a gente decidiu fazer um torneio simplesmente solidário, né, que não envolvesse nenhum tipo de valor financeiro. Então, desde 2012, já a gente começou com o Circuito Solidário. A primeira etapa, se não me engano, foi em Santa Bárbara do Oeste. Começamos com poucos, né? Participavam cerca de 60, 70, 80 jogadores por etapa, o que Poucos? então, é um torneio de federação, é um torneio alto, mas a gente, como era uma família e eu que a gente organizava, né? Então a gente achava que era pouco, né? Então, hoje a gente é, os torneios que a gente organiza regularmente contam com uma média de 180, 200 jogadores. O maior torneio que a gente fez foi em Jundiaí, se não me engano, foi um 269. O menor foi há uns 3 anos atrás, 2013. Teve só 56, 60 jogadores, uma quantidade bem, bem pouca, assim, no nosso propósito. Sim, mas é aquela questão, né? Isso é relativo até porque quem está na frente do projeto sabe o que esperar dele, né? Já tem uma visão mais à frente das outras pessoas que É, estão de fora. E no caso, eu tenho uma pergunta até antes da continuidade. Quanto tempo que levou assim pra vocês? Tipo, vocês falaram, "Não, tem uma ideia aqui de fazer algo solidário, né? E só que tem todo aquele tempo de maturação. Quanto tempo vocês demoraram pra fechar toda essa ideia e dar start no primeiro, né, no primeiro torneio de vocês? Tipo, qual o tempo de uns, preparação que vocês teve? Até sair do medo e uns começar mesmo. 2, 3 meses, né, a gente se reuniu para pensar como que seria, né, para organizar, para que fosse um torneio que tivesse propósito solidário, que cada participante doasse 1 quilo de alimento, né, que pudesse ajudar a comunidade local da cidade que organiza e que também que principalmente fosse prazeroso para quem competisse, né? Então a gente começou de uma forma
bastante amadora, né? A gente fazia as inscrições no local, lá na hora, e isso fazia com que a gente perdesse muito tempo para dar o start no campeonato, né? Mas o primeiro campeonato mesmo que a gente organizou foi uns 2, 3 meses de planejamento. Depois a gente foi aprimorando tal, cada vez mais até chegar no nível que está hoje. Hoje a gente solta um torneio, independente da quantidade de jogadores, tem 150, 200, 250. A gente começa o torneio pontualmente às 10h15. Né? Quando acontece algum tipo de problema, o máximo que atrasa são 15 minutos. A gente tem uma forma de organizar que ela é muito semelhante aos torneios de mais alto rendimento, né? Que a gente vê por aí realizados pela FIDE, né? Com planejamento de começar a rodada na hora, o regulamento do torneio é explicado antes para que todos tenham ciência de como vai ser feito, com relação à regra de lances regulares, com relação ao celular, com relação ao emparceramento, ao tempo de ao TR, né, ao tempo de reflexão das rodadas. Então, para a gente chegar no nível que está hoje, a gente penou bastante, porque a gente teve que aprender sozinho, né? Porque Sim, então, no caso aí, com o empilhamento, né, de torneios, no caso, vocês alcançaram, posso dizer isso, que vocês alcançaram hoje em dia o estado da arte de como organizar esses torneios, certo? Vocês já têm uma organização bem, assim, bem mais ágil, eu não diria mais ágil, mas bem mais organizada até na questão de antecipar os problemas que podem acontecer no sim, torneio, etc. Enfim, e eu vou até bater um pouquinho no ponto de como vocês até iniciaram, qual que foi as principais dificuldades, até porque a gente aqui vai começar e provavelmente vai surgir um cenário muito tomara. parecido, né? E é, a gente até quer saber assim, qual que foi esse primeiro projeto de vocês, assim, qual que foi o primeiro start? Apesar de vocês terem reunido, falando como que queria, vocês já foram direto nas instituições ou vocês tiveram É outra assim, aqui abordagem? na região tem várias cidades que tem um trabalho já de xadrez, né? Então, como a gente já conhecia então os técnicos, os professores envolvidos, então foi mais um serviço de boca a boca, né? A gente falar para eles, ó, a gente já fez um torneio tal dia, em tal lugar, tal, né? A gente enviou para eles o comunicado de quando que ia ser e tal. E, enfim, e aí a gente falou para cada um deles, né, e cada um levou a quantidade de atletas que tinha disponível, né? Ah, com o passar das etapas, algumas cidades foram surgindo, né, foram começando com o trabalho. Né? Por exemplo, Indaiatuba começou com um trabalho ó, um ano depois, se não me engano, a gente chamou o Evans. Uh, em Araras já tinha um trabalho, o rapaz voltou a fazer. Em Socorro, né, o Jair ele começou a fazer um trabalho. Em Itapira, que deu uma paradinha, depois voltou a Então, fazer também. Ou seja, quase toda a cidade aí já abordaram, tipo, pegaram a ideia também para desenvolver o trabalho, sim, no caso. sim. E é um trabalho fácil, né, na verdade, você ensinar xadrez na sua cidade, né? Sim, mas o medo maior, no caso, é quando quem tá de fora é iniciar, né? Entrar em campo, Sim, vamos dizer assim. E, assim, umas dificuldades até que eu, por exemplo, ainda vejo. Qual a premiação assim, do primeiro evento que vocês têm? Porque vocês estão ensinando algo novo, vocês não têm apoio de ninguém. Porque, tipo, até para ter apoio, vocês precisam iniciar para alguém ver que o trabalho está isso. sendo feito, né? Então, com quais premiações vocês começaram né, para até A oferecer gente para os não fez atletas? exigência nenhuma com relação à premiação. Basicamente, a maioria das cidades elas têm já um orçamento, a Secretaria de Esportes, o Departamento de Esporte de cada cidade, e já tem um orçamento separado para comprar a premiação. Ou algumas já têm até uma premiação que sobrou de outros torneios. Então, a forma que a gente organiza é bastante simples. Né? A gente vai organizar uma um torneio aí no Mato Grosso, em Campo Grande. A gente vai lá e tal. Opa, Cuiabá. Cuiabá, rapaz, nossa, confundi aqui. Aí vai organizar um em Cuiabá. Aí o que a gente faz? A gente
chama alguém de Cuiabá, fala, ó, você está interessado em fazer? Tô interessado. A gente precisa de um local, para a prefeitura fica bastante fácil, porque eles conseguem, por exemplo, um ginásio, né? Então eles pegam um ginásio que já é da prefeitura, então não tem gasto com aluguel. As mesas, infelizmente, há um gasto, né, que a prefeitura tem que alugar muitas vezes, ou então a prefeitura às vezes já tem, por exemplo, no nosso caso aqui de Mogi Guaçu, a gente tem alguns órgãos que podem ajudar, que evitam que a gente precise alugar. Então, aluga-se as mesas ou empresta as mesas, muitas vezes Secretaria de Educação, às vezes tem mesa, pode fazer um torneio na escola, utilizando as carteiras também, como a gente já fez em Nova Odessa, se não me engano, Nova Odessa, Sumaré. Sumaré a gente já fez lá também, utilizou essas carteiras, então não precisou alugar nada. E aí, o gasto que a prefeitura tem normalmente é mais com relação à premiação. Que quando não tem sobrando de algum evento, aí tem que comprar. Então a prefeitura compra essa premiação que ela acredite que possa dar, né? E a gente utiliza essa premiação que eles têm. O que a gente pede, né, quando tem essa possibilidade, é premiação do primeiro ao 10º para cada categoria, masculino e feminino. Apesar de a gente já saber que um jogador, um homem, uma mulher no xadrez, eles rendem a mesma coisa, eles têm capacidade de chegar no mesmo nível, para alguém que começa a jogar xadrez, principalmente com uma menina, ela fica receosa, ela acha que ela não joga tão bem quanto o menino. Então a gente faz essa diferenciação, sub-10 masculino, sub-10 feminino, sub-12 masculino, sub-12 feminino, né? E com o passar do tempo, essa criança ela vai percebendo que, na realidade, essa diferença de sexo ela só serve apenas para diferenciar na premiação. Mas a premiação ela é igual, tanto masculino como feminino. E essa premiação a gente pede quanto mais melhor, que é justamente para que a criança se sinta motivada a participar. Sim, Valorizado sim, também, né? sim. Independente se ficou primeiro ou último colocado, é, a gente dá uma premiação muito parecida do 10º colocado até normalmente está o 4º colocado ganhou medalha. Então, eles ganham uma premiação muito parecida. Quando tem, às vezes é troféu só troféu primeiro, segundo, terceiro de cada categoria, né? Normalmente a única diferença da premiação é que normalmente a premiação da categoria absoluta, ela normalmente é mais em troféus mesmo, né, porque é a categoria mais forte, né, mas basicamente a gente costuma entregar a premiação do primeiro ao 10º, da categoria sub-8, aí sub-10, 12, 14, 16, 18, 21, absoluto, todas essas masculino e feminino, veterano e sênior. A diferença do veterano é que o veterano é de 50 a 60 anos, de 50 a 65 anos e veterano de 65 anos para mais velho, né? Sim. Tá, então, no caso, assim, se tiver medalha para todo mundo, ótimo também, né? Tipo, é interessante até porque tem muitas pessoas que entram nessa contradição, assim, tipo, que tem que ter assim, não deixar todo mundo igual, tem que ter uma diferenciação dos primeiros lugares, até para a criança falar, poxa, eu consegui um resultado, né, acima da média, ela se esforça mais para conseguir atingir os patamares mais altos E depois. é muito comum a E, criança acabar subindo de nível, ela se sente mais confiante, uma criança sub-10, não, agora eu vou competir no sub-12. Uma criança sub-12 competindo no sub-14. Eu mesmo tenho um aluno que é sub-14, que ele chegou num nível tal que agora ele joga só no absoluto, né, que entendi. Então, no caso, até quando você está fazendo torneio, tipo, as meninas jogam, elas não jogam contra sim, meninos, por não, exemplo. a gente normalmente realiza 3 torneios. O torneio que é da categoria até sub-12, então sub-8, sub-10 e sub-12, masculino e feminino jogam um torneio juntos. Aí a gente tem um outro torneio, sub-14 e sub-16, meninos e meninas jogam juntos. E um outro torneio, que é o torneio mais forte, normalmente, que é do sub-18 até o veterano, 18, 21, absoluto, sênior e veterano, jogam esse torneio, que como se fosse o torneio principal, o torneio mais forte. Perfeito. E uma pergunta que tô coçando há um bom tempo para fazer aqui. Para vocês iniciar o primeiro torneio, assim, vocês não pagaram o árbitro nem nada, né? Igual você falou, foi todo mundo
apoiadores do Isso. projeto. Só que qual que foi para 50 crianças, igual você falou, qual que é o tamanho da equipe que vocês tiveram para dar todo o apoio, né, na realização do evento? Tipo, uma ou duas pessoas, eu acredito que é muito difícil você conseguir gerenciar 50 crianças. Tipo, dá até dar, mas vira muita bagunça. Eu tô falando de fora, nunca Entendi. tive essa Uhum. experiência, né? É assim, a gente consegue fazer um torneio com duas pessoas. Um torneio assim de 150 pessoas, 180, duas pessoas a gente consegue fazer. Mas o ideal assim a gente sempre ter quatro pessoas para trabalhar. Como que a gente faz atualmente? A gente faz o seguinte: a gente solta em parcelamento. Como é que vai ser no dia? A gente pega as inscrições pelo site, né, todo mundo manda as inscrições, cada pessoa manda as inscrições. A gente recebe as inscrições do pessoal. Aí depois eu faço o arquivo para utilizar o Swiss Perfect. Chega no dia, a gente confirma as inscrições do pessoal que tá chegando, porque muita gente faz inscrição e não vai no dia. Imagina só, eu sou de uma cidade assim que andei 3 horas para chegar, né, viajei 3 horas para jogar. Aí chega na primeira rodada, o meu adversário não vem. Que chato, né? Você vai jogar um torneio, você tem uma partida a É, menos. Né? Então, o que que a gente faz? A gente confirma todo mundo que está lá, justamente para que a gente faça a primeira rodada com todo mundo jogando. Aí beleza, a gente faz o parcelamento, solta, todo mundo senta, né? Tem lá todas as mesas, né? E antes a gente faz como se fosse um congresso técnico, né? Especificando a quantidade de lances regulares que serão aceitos com relação ao celular, como que deve ser para chamar o árbitro, a gente especifica qual árbitro vai cuidar de qual torneio, mas todos esses árbitros são voluntários. Né? Então, por exemplo, eu arbitro, o André, quando não joga, arbitra, o pai dele também, o irmão dele, a Mara fica mais tirando foto com a parte de divulgação, e alguns professores acabam ajudando a gente com questão da arbitragem, principalmente o Evans, né, o Evans Fritz, que é técnico da equipe de Indaiatuba, ele também ajuda a gente a organizar o torneio. Então, para cada torneio, fica um árbitro. Um torneio muito grande, por exemplo, quando é uma competição em Jundiaí, em Indaiatuba, em Itu, em Piracicaba, costuma ir bastante gente, a gente coloca um árbitro para cada torneio. Então, fica um árbitro do absoluto, um árbitro no sub-14 16, um árbitro com os pequenos. Quando é um torneio menor, às vezes um árbitro mesmo toma conta de dois torneios, até o sub-12 e depois até o sub-16, e um outro árbitro no absoluto. Pega-se os resultados, tal, tudo, aí já vai pro computador, digita rapidinho, já solta o parcelamento da segunda rodada e vai. Então é um torneio assim que ele flui muito bem. Os professores que levam os alunos, a gente pede para que eles cuidem que os alunos eles não fiquem zanzando durante o torneio, que eles cuidem para que não façam barulho. Né? E com o passar do tempo, isso vem sendo. acaba sendo Oi? cultural, né? Acaba fazendo parte da Isso, as cultura. crianças acabam se acostumando a não fazer muito barulho, né? Criança é fogo, né? Eles querem brincar e tal, mas. É, é o Sim, mas normal quando você dá um deles. toque e tal, você conversa, a criança já sabe, ó, tô exagerando e tal, então. Dificilmente, é muito difícil a gente ter algum problema com relação a barulho em torneios e tal. É bem tranquilo. Às vezes é mais comum a gente ver os adultos fazerem mais barulho que as crianças, né? Por que pareça. É bem raro isso acontecer aqui. Enfim, uma outra pergunta aqui que surgiu até aqui na hora mesmo foi o seguinte. Vocês fizeram o primeiro torneio, por exemplo, e depois para que vocês estão fazendo a segunda etapa não, o segundo torneio na mesma Uhum. cidade, tendo essa lista de dados, esse banco de dados, né, dos jogadores que já participaram do primeiro torneio, como que se dá a comunicação dele? Vocês comunicam eles por e-mail novamente ou simplesmente solta e fica, tipo, a propaganda normal, né? Tipo, vai ter o torneio tal dia ou eles recebem e-mail? É mais a forma de comunicação mesmo. A Como que gente tem vocês um fazem? site, né, o csxadrez.com, que sempre divulga o folder da etapa seguinte, e na mesma noite que acaba o torneio anterior, a gente já coloca, o André cuida disso, ele já coloca já os resultados
da etapa anterior, né? Eu cuido com a parte de cálculo de rating, né? E agora a gente se filiou à Liga Brasileira de Xadrez. Isso que eu ia perguntar também. E agora a gente fez o primeiro torneio, né? E a gente vai atualizar esse rating, vai mandar os torneios a partir de agora para a LBX, né? A gente mandou cerca de 1.900 nomes para a LBX, para filiar na LBX, porque na Confederação Brasileira é impossível, não tem como. Só para você ter ideia, um torneio normal que a gente faz tem 200 pessoas. Se a gente fosse fazer um torneio pela Confederação Brasileira, a gente ia gastar em média, só de taxa, R$ 2.000 em cada torneio. Então é inviável. Não tem como a gente fazer um torneio pela Sim. CBX. Eu tentei ver com eles se eles têm interesse em isentar por ser um circuito solidário, mas a resposta deles eles foram até um pouco grosseiros, né? Enfim, para eles não interessa esse tipo de parceria. Então aí a LBX abraçou a gente tá junto com a Liga Brasileira de Xadrez e vai. Ah, Aí depois, além do site, a gente tem um perfil do circuito no Facebook, né? Então, a gente divulga o pessoal no Facebook, quem participa do torneio adiciona a gente no Facebook, a gente já dispara para eles, a gente manda os professores também ajudam na divulgação. Então, a internet é o meio principal pelo qual a gente, na verdade, é o único meio que a gente utiliza para divulgação, né? Através do site, através do Facebook. Também o André envia e-mails, na verdade mais um e-mail, né, um e-mail falando dos resultados, dando uma prévia, fazendo um resumo de cada etapa, e um outro e-mail que quando tem um campeonato ele manda para avisando quando vai ser a próxima etapa, para divulgar o pessoal. A gente tem também o Gerson, né, Gerson Pérez Batista, né, do Clube de Xadrez Online, ele também ajuda a gente a divulgar, ele coloca no site dele, o maior site de xadrez possivelmente do Brasil, né? E ele também ajuda na divulgação, então é muito comum a gente ver mestres, a gente ver jogadores assim, de longe, de muito longe, disputar o Circuito Solidário de Xadrez, que é um torneio que a gente tinha feito mais pensando assim nas crianças, mas é um Atraiu, torneio né? que é fortíssimo na categoria adulta. Enfim, alguns mestres já jogaram e a gente gosta bastante quando eles vêm também. Então, um marketing muito É, positivo. Para finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta bem, né, bem pertinente aí, que é o seguinte. Se você fosse colocado, por exemplo, aqui em Cuiabá, ou outra cidade, enfim, que não tem nada do xadrez ainda, tipo, tem, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas atualmente está bem uhum. fraco ainda. É, qual que seria o seu primeiro passo no caso? Procurar parcerias, procurar professores, entrar em contato com escolas, assim, para iniciar o circuito de xadrez solidário agora, ou entrar direto em contato com a Secretaria de Esportes? Olha, por mais, por mais escasso que seja o trabalho de xadrez em determinadas localidades, sempre a gente encontra alguns professores que acabam que a gente não sabe que está fazendo. Primeiro passo, antes de fazer um campeonato, precisa saber se tem público. Eu entrei em contato, principalmente com a Secretaria de Educação. Cuiabá é uma cidade bastante grande, sempre tem professores que devem ensinar xadrez. E eu acho que o mais importante, o Josiel, é a força de vontade. A gente não tem uma fórmula, uma receita de bolo, né? Isso que Não eu tem. queria, exatamente. Não, não adianta esperar a Não, oportunidade perfeita. não. Simplesmente entrar em A campo. gente, que nem o xadrez, eu gosto de falar assim que o xadrez de tão justo chega a ser injusto, né? Porque qualquer coisa que você faça no xadrez, isso vai acontecer na sua partida, você vai acabar perdendo ou ficando pior na posição. Na vida nem sempre é assim, por mais que você tente, às vezes, pode não ser o suficiente. Então você precisa buscar pessoas que possam te ajudar a fazer dar certo. Então é o seguinte, no caso de Cuiabá, que é uma cidade muito grande, tem quantos mil habitantes aí? Eu não sei. Tem mais de 200 mil. Eu não sei, eu sou muito péssimo com geografia, mas da última vez que eu fui Então, votar era isso. Faz 200 mil muito é uma tempo. quantidade bastante grande. Aqui em Mogi Guaçu tem 140.
Aí em Cuiabá, o que eu te indico? Vai na Secretaria de Educação, né, pega contato com, se tem algum professor que você sabe que já esteja fazendo esse tipo de trabalho, ou que tenha interesse em fazer. Sempre tem algum professor que tem, sempre tem algum professor que tem. Sim, tem vários professores aqui que eles são muito fortes, só que a maioria ainda não fez aquele ecossistema. Que a minha intenção, na verdade, é criar um ecossistema, pegar todas as pessoas que são fortes individualmente e criar um sistema onde todo mundo, né, tipo, tenha como objetivo a Sim. popularização do xadrez. Esse Essa é pessoal, a minha então, meta. vê se cidades próximas a Cuiabá também tem algum tipo de trabalho ou tem esse tipo de pessoa. Depois que você juntou uma galerinha boa que já divulgou, você fala, ó, eu vou fazer um torneio tal dia, né? Dá um tempo para eles poderem se organizar. Toma cuidado com relação ao calendário para não pegar nenhum torneio que eles já tenham interesse em participar e fala, ó, um torneio de graça, vai ser 1 quilo de alimento, o, quilo, o É interessante deixar isso não obrigatório, né, até para criar já a conscientização da pessoa dá por si só a questão do alimento. assim, a questão do alimento, você fala, ó, doação de 1 quilo de alimento, de pelo menos 1 quilo de alimento. Porque, assim, eu acho importante, na verdade, fazer o contrário. É que eu não sei como que é acabar, mas falar que tem que levar. Porque, imagina, o cara vai jogar um torneio da federação, vai pagar quanto? 30, 40, 50 reais para a inscrição? Aí vai Sim. pagar 1 quilo de alimento. Não sendo feijão, paga barato. Tá certo. Aí, aí depois pegou Isso. esse pessoal, ó, vai ser tal dia, 1 quilo de alimento, vai ter premiação, não vai ter premiação em dinheiro, porque vai ser um torneio solidário, o que for arrecadado, se você tiver, para quem se for doar, anuncia, ó, vai ser para casa da criança de Cuiabá, não sei. No dia, para eles terem ciência do quão importante é esse torneio, leva um responsável da casa da criança de Cuiabá. Por quê? Para que essa pessoa fale o quão importante é aquela doação para quem está doando. Porque tem gente que você mesmo falando que é obrigatório não vai levar. Você não vai impedir o cara de participar. Muito bom. Mas o cara precisa saber do quão importante é para ele. Uma vez a gente fez lá em Pedreira, coisa mais linda que foi, um cara tomava conta um tipo de uma creche, na verdade, que eram várias creches, cuidavam de 500 crianças órfãos ou que foram tirados do seio familiar por violência ou outros motivos. O cara foi lá falar o quão importante aquela doação, tinham sido arrecadados cerca de 200 quilos. Né? O pessoal chorava lá, porque era realmente importante. Realmente faz a Sim, diferença, né? sim. E faz o primeiro torneio, faz o torneio teste. Você fez o primeiro torneio, pega os dados do pessoal, não deixe de pegar os dados do pessoal, e-mail ou adicionar no Face alguma coisa do tipo, para que você possa manter contato com essas pessoas. Depois disso, sempre vai ter algum outro que conhece alguém que possa participar também. Aí você pega essa outra pessoa e vai aumentando. Cara, é contagiante. A gente começou com 60, 70, 80, hoje não vai menos de 180. Hoje, por curiosidade, quantas pessoas você tem na lista de Mil, vocês aí? não, Que já duas frequentam? mil e pouquinho. 2.000 e pouquinho. Realmente foi um, né, um legado aí que vocês construíram. Algo que, mesmo que vocês não estejam agora, a coisa continua andando, vamos dizer assim. Por enquanto, quem organiza somos nós, né? Mas a gente espera que mais pessoas tentem organizar, fazer esse tipo de trabalho voluntário. É uma coisa que a gente quer muito, porque, poxa, no campeonato que a gente faz, José, você pegar você e mais duas pessoas, nem pensa, duas pessoas, vocês organizam um torneio grande aí com 100, 150 pessoas. Né? Então é boa vontade, né? Não precisa de mais do que isso, não tem gasto de dinheiro, não tem. Não, é boa vontade, cara. Juntou, organizou direitinho, né? No que precisar, você dá um toque pra gente, pra mim, pro André. Liga aí. Então, se bobear, a gente eu até Certeza. dá um jeito de ir aí em Cuiabá para tentar ajudar a organizar o torneio. Uma vez, só outra, né? Porque é longe. Sim, é. Não, se a gente conseguir até levantar algum dinheiro Não, aqui, a gente não, a gente, paga, eu dá um sei. jeito. A gente sempre tem a gente, por exemplo, quando a gente vai organizar alguns lugares, às vezes o organizador local ele quer pagar para a gente para custear. Não, a gente não aceita. A gente não aceita nenhum tipo de valor financeiro, porque, enfim, o nosso objetivo é ajudar. Mesmo que seja só para cobrir gasto,
a gente se organiza aqui para tentar ir, a gente não, não vai precisar de nenhum valor para pagar para a gente, não. Pega esse dinheiro aí,